No nosso dia a dia, às vezes não temos bons hábitos alimentares que acabam prejudicando a nossa saúde bucal. E não basta ter apenas uma boa escovação, mas também ter uma boa higiene bucal. E por conta disso, hoje a ortodontista e ortopedista facial Andréia Coelho vem falar com a gente. Bom dia, Andréia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar, o que é você é ortodontista? E ortopedista facial. Ortopedista facial, o que é isso? Bom, a ortodontia é uma especialidade que promove o alinhamento dos dentes. E a ortopedia facial é a especialidade que verifica se os ossos da face estão crescendo corretamente. Ou seja, a gente trata crianças, né, jovens e ainda em crescimento. Ah, tá. E a gente, quando vê aquele queixo que fica assim pra fora, como é que chama isso? Justamente, é uma maloclusão de classe 3, né? Aí se percebe isso desde criança? Justamente. Ah, já tem como corrigir. Isso, por exemplo, essa maloclusão tem cunho genético e se tiver algum hábito que intensifique isso aí, a criança desenvolve esse problema com mais intensidade, vamos dizer assim. E qual que é o hábito que leva uma criança a ficar com esse queixo mais... Bom, primeiro, a classe 3, a maloclusão classe 3, ela tem muito cunho genético. E, como eu falei, a gente estuda o crescimento da face. Então, tem pessoas que, por exemplo, vai fazer uso de uma mamadeira e não vai acontecer nada. Porque o padrão de crescimento da face dela não vai ser tão prejudicado. Mas tem outros, como o caso da classe 3, que o indivíduo já tem uma genética deficiente. Aí coloca, por exemplo, uma mamadeira, uma chupeta, e isso pode desencadear o prejuízo ainda maior do problema, entende? Tá. Quando a gente vê, eu conheço pessoas que fizeram essa cirurgia, aliás, era uma coisa muito sofrida, não sei se é assim mais, que tinha uma amarração. Sim, isso mesmo. É assim ainda? Então, a ortopedia é uma especialidade que a gente traz a possibilidade do indivíduo que está com esse problema não chegar na fase adulta para fazer a cirurgia. Realmente, você tem razão. A cirurgia é uma cirurgia que necessita de colocar aparelho também e essa cirurgia é a nível hospitalar, né? Já melhorou bastante, a gente já tem aí a tecnologia a nosso favor, mas é um pós-operatório, né? A pessoa tem que fazer após sair do hospital, fazer um repouso adequado, alimentação, enfim. É uma canseira. Eu digo o seguinte, que investir na prevenção é a melhor opção, né? Então, por que não olhar para essa criança que está desenvolvendo e permitir que ela tenha acesso a um tratamento adequado, né? Para não chegar na fase adulta e ter esse problema. Antigamente, a gente percebe que as facilidades do tratamento era mais difícil, né? Hoje está mais fácil, né? Então, o acesso à informação, né? Então, antigamente pensava o seguinte, vou tratar essa criança quando trocar os dentes. Tem essa cultura. Trocar os dentes. Não. Você tem que levar essa criança em torno de 5, 6 anos para a primeira consulta ao ortodontista. Lembra que a ortopedia precisa de crescimento? Então, é nessa fase, a melhor fase para tratamento. E quais são os hábitos mais comuns, os hábitos ruins, mais comuns que as crianças têm e os pais, às vezes, nem passam despercebidos? Sim. Primeiro, eu costumo dizer o seguinte, o mais importante é a gente prevenir, focar no sorriso, né? Um sorriso bonito. Você imagina eu vou chegar na resposta da sua pergunta. Tá. A Gisele Bündchen, maravilhosa, né? Maravilhosa. Recentemente saiu mais que maravilhosa, né? Eu ódio dela. Mas você imagina se Gisele Bündchen... Eu fiz aqui uma descaracterização bem caseira, gente. Ela continua loira, com os olhos azuis, mas sem os dentes. Então, você imagina o que isso aqui promove em nós, né? Se na Gisele Bündchen ela ficou mais velha, ela não
eu acredito que ela não teria o sucesso que teria. Com certeza sem não. esses dentes, né? Com então, certeza assim, não. Eu vejo que os hábitos é algo que a gente precisa ter um foco, né? Há um tempo atrás chegou uma avó com uma criança com 12 anos e ela chupava dedo, mamava mamadeira. Com 12 anos? Com 12 anos. E a avó, assim, com dó de tirar a mamadeira, né? Então, assim, é bonito, gente, mas a gente precisa primeiro permitir o crescimento do ser humano, né? Com certeza. Então, assim, chupeta, mamadeira, eu sou ortodontista, mas eu tenho 2 filhos, eu sei o que é cuidar de criança, né? Não sou uma profissional radical, eu acho que existe sim a nossa orientação do fazer uso de uma chupeta, mamadeira corretamente para não ter grandes prejuízos. E se tiver, a gente está aqui para poder ajudar, né? Mas eu acredito que a ortodontia, como eu falei, né, que primária chama-se amamentação. Então, para a mãe ter leite, ela precisa estar calma, tranquila. E ela não vai produzir leite se a criança está chorando, está deixando ela estressada, enfim. Então, é nesse momento que a gente entra, né? Me desculpe as fonoaudiólogas, né? Mas eu acredito que o uso supervisionado da chupeta, né? Até mesmo da mamadeira, para aquelas mães que não têm condição de ter leite, né? Às vezes no processo adotivo também, a gente dá as condições para ela poder amamentar no peito, mas muitas vezes precisa complementação com a mamadeira. Então, existe sim um uso correto. E aqui eu gostaria de, primeiro, falar que esses utensílios aqui tem um momento para a gente deixar de usar. Isso, né? Estou curiosa para saber. Primeira, vamos dizer, o estado de alerta é 2 anos. Chegou 2 anos, é muito simples chegar para essa criança e falar que ela cresceu, né? E ela já está grande, que ela vai entrar na escola não tem como levar uma madeira, levar uma chupeta, né? E para aquelas que estão tendo dificuldade de tirar esse hábito, principalmente da chupeta, eu vou dar uma dica para vocês, né? Uma orientação. As chupetas, elas têm tamanhos, né? E que vai aumentando, né, o tamanho da base da chupeta conforme a criança vai crescendo. Então, você pegar essa chupeta, a criança já está com 2 anos, né? Então, ela está com o último nível de chupeta. Aí você vai lá, compra a mesma chupeta com o nível 1, ou seja, ela ficou pequena, né? Aí você dá para essa criança, ela não vai gostar de mais chupar a chupeta. E você vai ter fala, olha, você cresceu, você tá vendo? Você não tá mais gostoso dessa chupeta. E o ideal é essa criança jogar no lixo, ela permitir entender que ela está crescendo, né? E não você jogar no lixo, trazer aquele estresse, né? Hoje a gente dar essa orientação e mostrar para a criança, ó, isso. Chegou a hora da gente desfazer da pepeta, cada um bota um nome, isso, né? Tem mesmo. Aí, então, um bom truque. A criança está com 2 anos, o nível aumentou, né? A boca já ficou um pouquinho maior. Então, compra uma chupeta menor. Aí não vai ter estresse. Isso, porque essa base aqui, ela é grande com 2 anos. Só que a primeira dela é pequenininha. Aí você vai comprar a pequena, a primeira dela, a mesma chupeta, só que a primeira. Aí vai ficar sambando na boca. Isso. Eu tô cheio de chunhão, mamãe. Isso, então para uma criança de 2 anos, assim fica fácil de tirar. Agora legal. você tem um limite também, até 4 anos. Não consigo com 2. Vai tentando com 3, até o 4 anos é o limite. Tá. Porque quando você chupa, essa chupeta, mães que estão assistindo vão entender o que eu tô falando. Deixa eu só pegar aqui, essa daqui, ó. Essa é uma maloclusão de uma criança que tá chupando a chupeta. Você tá vendo que parece uma boquinha? Onde que é? Uma boquinha de peixe? Não toca na frente. Então, isso aqui é porque a criança tá chupando a chupeta, vai abrir a mordida aqui na frente. Muitas vezes o queixo não desenvolve. Olha só. Todo bebezinho, ele cresce com o queixinho para trás. Pela via natural de parto mesmo, até para facilitar. E a estimulação se dá através da amamentação. Lembra que eu falei isso? Que é a ortodontia preventiva? Então, a amamentação vai desenvolver esse queixinho. A criança não amamentou e ainda chupa chupeta, aí o déficit é muito maior no desenvolvimento do crescimento da mandíbula. Põe assim mais de lado para o pessoal ver assim, fica bom, Elmo?
Porque a Isa tá vendo a diferença. Ah, sim. Fica parecendo realmente a boquinha de peixe. Então, tá vendo, mãe? Então, assim, aí eu vou falar para vocês não desesperarem. Isso aqui, até 4 anos, volta naturalmente. Por isso que nós temos o limite de 2 a 4. Agora, se a criança continua chupando a chupeta, ou o dedo, ou a mamadeira em excesso, o que vai acontecer? Esse hábito era dentário, agora começa a ser esquelético, ósseo. E não vai corrigir sozinho. Aí vai precisar de aparelho. Aí é labuta. Aí é luta. Aí Outra coisa, você está falando aí do chupar o dedo. É verdade que o céu da boca fica diferente mesmo? Sim, isso acontece pelo crescimento da face. Quando a gente coloca aqui, vou pegar o bocão aqui, a gente coloca o dedo aqui, o que você faz com quando a gente coloca esse dedo? O dedo tá aqui. Primeira coisa, eu tiro o equilíbrio da boca. Porque o certo é você ficar com a boquinha fechada. Né? O certo é a língua tocar atrás dos 2 dentes nessa região. Ela aprende através da amamentação. Olha o tanto que é importante. E aí, o que acontece? Quando você está falando da amamentação? No peito, tá? No não peito. É mamadeira, não. Não é mamadeira. Então, aqui, ó, eu primeiro tirei esse equilíbrio. Né? A língua fica baixa, ela não tá no lugar certo mais. Olha o tanto que desenvolve muita coisa errada. E o que acontece no céu da boca? Como a boca fica aberta, a arcada, ela fica atrésica. É como se não crescesse. E o que fosse desenvolvendo fosse o céu da boca, porque aí o céu da boca vai ficar profundo. Isso. Vai desenvolvendo o osso lá do céu da boca e a arcada ficando atrésica. E qual que é o efeito disso na fase de adolescente, por exemplo? Mordida cruzada. O que é a mordida cruzada? O normal, vou colocar aqui, Eu trouxe uma mordida certa. O normal são os dentes de cima abraçar o dente de baixo, certo? Isso é o normal. Quando eu tenho chupeta, mamadeira, dedo, no caso, né? Eu vou ter uma mordida cruzada. O dente de baixo vai abraçar o de cima. Ó aqui. O dente de baixo fica de cima. Lembra da classe 3? Você acabou de dizer. O que promove a classe... Olha só. Aqui eu tô promovendo uma classe 3, que é o queixo para frente. Olha só. Então, isso tudo é ocasionado através do quê? Do mau hábito. E esse efeito cruzado aqui não tritura bem os alimentos, consequentemente vai dar problema no estômago, no intestino e por aí vai. E eu falo pior, a face começa a crescer assimétrica, fica torto, a face fica torta. Quando a gente começa, provavelmente a criança que tem essa mordida cruzada, ela vai desenvolver a mastigação só unilateral. O certo é você mastigar dos 2 lados, promovendo aí o desenvolvimento facial e muscular. Imagina você indo para academia e só trabalhando um lado do corpo. O outro fica atrofiado. Justamente. E é isso que acontece na nossa face também. Porque a nossa musculação da face, o que é? É a fala, é a mastigação. Então, isso que vai desenvolver a nossa face, equilibrada. Olha só que complicação os maus hábitos, né, gente? Eu trouxe aqui, Cleide, só interrompendo um pouquinho, outra ideia para quem está com dificuldade de tirar a mamadeira, que eu acho que é um utensílio muito difícil de tirar. Mesmo porque ele é meio afetivo, né? Afetivo. Você imagina a história que eu contei da avó? Ela se sentia útil fazendo o leite daquela criança, né? E quantas mães não se sentem úteis também dessa forma, fazendo leite? Sim. Muitas delas nem amamentaram, né? Então, assim, uma opção, eu acho que o canudinho caiu aqui, é você tirar o bico e você fazer dessa mamadeira um copinho de chupar. Eu acho que tá na frente aqui. Eu vou pegar aqui. Pega aí. Então quer dizer que você vai fazer um truque. Isso. Aí você vai dar para a criança esse tipo de... Isso é o mais simples, né? Você tá fazendo com o que você tem em casa, né? Coloca um canudinho diferente e tal. Agora, para aquela mãe que quer fazer a transição, existem os copos de transição. Esse aqui, por exemplo, dá até para criança mamar deitado, né? Que você vai tirar o copo, estava desencaixado aqui. Ele é assim, né? E aqui a criança vai
chupar no canudinho. Né? Então, e simula a mamadeira, porque tem até essa forma ortopédica aqui, né? Simula, porque tem a forma dele segurar. E o interessante é que ele vai trabalhar a musculatura perioral. Que vai desenvolver... Lembra que tem que desenvolver o queixo e tudo mais? Chupar aqui, ele vai fazer esse processo também. Entendeu? Então, e vai corrigindo, tem essa. No mercado tem várias, né, gente? Então... O importante é fazer essa transição. O importante é fazer a transição. Junto com a alimentação saudável, que você falou aí no início, né? Dar a opção para a criança descobrir os sabores dos alimentos, né? Muitas vezes, a gente que é de uma época aí passada, a gente tinha uma alimentação misturada, né? Eu particularmente, eu tenho um filho de 15 anos, ele teve muita dificuldade na alimentação e eu, para ele mamar, eu batia tudo no liquidificador e dava para ele. Isso não é o correto. Aí ele não sabia que frutas eram aquelas. Não sabe e não vai saber, né? Então, assim, é interessante você deixar a fruta visível, né? Colocar no pratinho as frutas separadas, para ele descobrir o sabor de cada fruta. E saber o sabor do doce, do que é amargo, né? E muito importante, Cleide, nessa fase até 2 anos, não necessita você ensinar a criança a gostar do açúcar. A criança, ela não está com paladar igual o nosso. Então, você não adoçando nada, ela vai achar uma delícia tudo. Né? E você não vai camuflar esse gosto dessa criança, né? Então, você vai deixar ele o mais natural possível, né? E a criança vai descobrindo aí os sabores dos alimentos. Agora, com relação aos maus hábitos dos adultos. Por exemplo, eu saio de casa, escovo os meus dentes, venho pro meu trabalho e trago minha marmitinha. Só que eu trago também meu fio dental, minha escova de dentes, aí eu passo o fio dental assim mais ou menos e volto para trabalhar correndo. Qual que é a consequência disso? Então, toda vez que a gente se alimenta, vai acontecer um processo. Eu vou falar uma palavra assim, desmineralização e remineralização. O que é isso? A boca fica ácida, resumindo é isso. E no ácido, as coisas ficam vão corroendo, não é? Certo. Então, a maioria dos nossos alimentos, a gente vai fazer a mastigação e vai acontecer aqui um processo de desmineralização, remineralização e, o que é pior, a formação da placa bacteriana. Eu trouxe aqui um display que tem a placa bacteriana. Aqui, ó, essa placa bacteriana é essa massinha branca. Então, se eu venho, almoço e não escovo, ou fico beliscando, beliscar é pior ainda, fica beliscando alguma coisa, vai estar formando essa placa. E essa é a placa que vai promover, se a gente colocar lá no microscópio, vai ter as bactérias, que vai promover. Essa bichinha aqui, azul? Ô, bicho feio! Eu costumo dizer que é a nossa cuca meleca, né? O Streptococcus mutans, o nome dele, o Staphylococcus, né? Que dá problema na gengiva. Então, essa placa é a grande vilã que vai dar problema de cárie e problema periodontal, né? Então, se a gente colorir aquela placa, fica assim. Nossa! Né? A gente faz uso dessa coloração para poder facilitar para a criança, para ela ver e ela fazer a higienização. Por quê? A higienização, ela tem um tempo. Não é nada negócio de flash, não. Porque muitas pessoas tem que ir embora trabalhar e acham que tá bom. Você imagina, a escovação tem que durar até essa areinha cair. Quem faz isso, né? É um pouco de dificuldade. E quantos minutos isso aí para cair? Em torno, mais ou menos, de 4 a 5 minutos. Gente, 4 minutos ficar escovando os dentes. Então, e você imagina quem usa aparelho ortodôntico? Aí né? é mais tempo. Então, mas isso é o quê? Para você atingir todos os dentes, né? Eu costumo dizer que essa higienização mega blaster super boa é interessante você fazer à noite. Porque é a hora que você tem mais tempo, né? A gente que está na vida ativa, mas nunca, de jeito nenhum, da gente deixar de escovar os dentes nas refeições principais. Café da manhã, almoço e janta. E jamais dormir sem escovar os dentes. Porque nessa hora da dormida, existe a diminuição da saliva e ali as bactérias
Deita e rola? Deita e rola, justamente. Tá justamente. certo. Agora tem gente que fala assim, não, eu vou dormir agora, mas eu vou passar o fio dental, vai ficar tudo limpinho, vou passar a escova sem a pasta de dente, porque a pasta de dente me dá sede e eu não quero levantar de madrugada para beber água. Não tem problema. É interessante falar isso. A pasta de dente, por que a gente usa pasta de dente? Porque tem flúor. Mas muitas vezes, por exemplo, o que dá cárie? É o açúcar. Não, eu não tenho uma dieta com açúcar. Eu não utilizo sacarose. O que é? O grande vilão é a sacarose, né? Que vai promover a placa bacteriana que gruda no dente e é difícil de tirar. Então, aquela pessoa ela não faz uso de açúcar e ela tem uma alimentação super saudável. Não necessariamente ela tem que fazer uso de uma pasta de dente com flúor. Porque o flúor é um veneno, né? Se você parar pra pensar, é um veneno que mata a bactéria da cárie. E vai que a gente engole esse flúor? O ideal é o flúor não ser engolido. Por isso que o flúor, a criança pelo menos tem que saber cuspir. E existe a quantidade certa para as crianças que não sabem cuspir, né? E qual que é a quantidade? Sim. Vamos lá. Primeira quantidade para o adulto, né? Vamos ver se vocês já sabiam disso. Trouxe aqui. Geralmente, a gente faz coloca pasta nesse sentido, não é? Não, é nesse sentido que a gente coloca pasta de dente. É nesse sentido. Essa é a quantidade é no meio. Isso. Essa é para adulto, né? Para adolescente também, tá? Mas para aquela criança, primeiro a escova de dente para o bebê, que nasceu os molarizinhos, os molares lá de trás. Essa é uma escova de dente para o adulto, por isso que ela tem um cabo grande. Então ela vai escovar com essa daqui. Precisa colocar pasta de dente para o bebê? Se ele estiver amamentando no peito, não precisa. Só escova? Só escova ou o paninho, que você enrola o paninho e limpa lá a boca. Eu costumo ainda dizer que a criança, no caso, recém-nascido, que mama só no peito, não tem necessidade de fazer nem higienização. Já está saudável, ali, né? Já está saudável. Que legal. Agora, vamos lá. Agora, aquela criança que já faz uso, já conhece o açúcar, aí sim, você tem que usar uma pasta de dente com flúor. E ensinar a cuspir. E ensinar a cuspir. Inicia com um grãozinho de arroz e vou colocar nessa pequenininha aqui. E depois a criança vai crescendo, você vai colocar... Pode deixar. Um grão de ervilha. Então, essas são as quantidades, são bem pouquinho. Não, a gente tem a mania de querer escovar os dentes com muita pasta para ficar parecendo um bicho assim, cheio de bolhas, porque acha que assim é que tá bom. É igual lavar roupa. Sim. Lavar roupa com um copo de sabão em pó. E não é, viu, gente? É um pouquinho só, que não é a quantidade, né? E a criança, ela quando vê aquela espuma saindo da boca dela, muitas não gostam. Traumatiza a criança. Vai que é uma coisa estranha, né? A escovação da criança, eu não sei se você sabe, é muito importante deixar a criança escovar, mas aquela criança que ela não tem ainda uma motricidade boa, a mãe sempre tem que vir por trás. No caso, o cuidador, né? O vô, então o pai, a babá que fica aí com a criança. Andréia, foi muito bom você ter vindo, mas a gente tem muita coisa para falar ainda. E eu espero que você volte, viu? Ai, um prazer, viu? É um prazer. Só me chamar que eu volto. Com certeza. Muito obrigada mesmo.